Senhoras e senhores, Maurito Panda. Olá, sejam bem-vindos novamente. Antes de começar com o programa, vocês se lembram do último programa do qual falei sobre hoax? Não? Então pare o vídeo nesse instante e vá assistir. E depois volte. Não se preocupe, o programa não continua sem você. Pode ir. Eu tô esperando. Ok, agora acho que já deu tempo de você ter visto, certo? Maravilha. Então, você que viu e gostou do vídeo, eu só gostaria de agradecer. Porém, vou informar que toda a história contada sobre o William Wilford era uma mentira. Sim, um hoax. Se você foi atrás de informações, você ia ter o que desconfiar, porque não existe qualquer informação sobre isso. Agora, se você acreditou fielmente que aquela história era real, sem ter procurado sobre a mesma, eu acho que está na hora de começar a se questionar sobre tudo o que você ouve ou lê na internet. Bem, vamos começar o programa então. Recentemente, um político frustrado foi entrevistado por um músico decadente em um veículo de comunicação independente. E o resultado dessa entrevista não poderia ter sido mais patético. No auge de sua ignorância, o ilustríssimo frustrado disse que a religião é um freio moral para as pessoas, ou seja, algo que as impede de cometer atrocidades. E com isso ensinou que aqueles que não professam qualquer forma de fé ou participam de qualquer religião não possuem esse freio moral, portanto são imorais. Bonitinho, não? Mas será que isso é verdade? Solta a música, Borges. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro tomando meu tempo e o de vocês, demonstrando por diversos fatores que esse digníssimo frustrado está bem errado em sua colocação. Mas como todos aqui valorizamos o pouco de tempo que temos nesta curta existência, eu seria o mais direto possível. Pois também, alguém como esse magnânimo frustrado não conseguiria entender qualquer coisa mais complexa do que o baixo intelecto dele permite. Então, eu espero que ele entenda da maneira mais direta. Sim, a religião foi um dos primeiros métodos para controlar uma grande quantidade de pessoas sob uma mesma cartilha de regras, normas e moral. A partir da ideia de que um ou mais seres superpoderosos estão nos observando e que podem a qualquer momento nos julgar ou castigar, ajudou bastante no controle e assim promoveu certa civilidade entre uma ou mais tribos que possuíam costumes parecidos. Porém, graças a ela também, um tipo de conflito terminou e iniciou-se outro, mas isso é assunto para outro programa. Agora, como que a religião fez isso? Vamos a uma pequena lista de fatos. Primeiro fato: toda a tribo tinha seu líder, aquele que regia o destino de todos que faziam parte da tribo. Ele detinha todo o poder, sendo assim teria certa vantagem sobre os outros. Mas o seu maior defeito é que ele era um humano comum, e poderia ser facilmente morto por um grupo rival ou até mesmo alguém de confiança que fosse ganancioso. Qual a melhor medida para evitar isso? O líder então se auto-intitula um representante de uma divindade X, e com isso tudo o que ele disser nada mais é do que a vontade da divindade X, que fala por ele. A divindade X irá continuar existindo se ele morrer. Porém, se algo acontecer a seu representante, as consequências serão terríveis. Pronto! Problema resolvido. Agora temos um chefe imortal que pode mandar do jeito que quiser, porque aqueles que têm medo ou são ignorantes vão segui-los para não irritar a divindade X. Segundo fato: com a permanência de um chefe no poder, irá facilitar a criação de um código ou livro com todas as regras daquela sociedade organizada, e que não será mudada tão facilmente devido às pessoas não desejarem irritar a divindade X. Com isso, ao passar do tempo e de gerações e gerações sendo criadas sobre essa regra, eles começam a se tornar cada vez mais permanentes e gerando uma conduta na sociedade do que deve ou não deve ser feito, e aí cria-se um tipo de moral. Terceiro fato: porém, na história da humanidade houveram diversas tribos ou civilizações que não seguiam uma certa divindade, e sim uma pessoa em especial. E essa pessoa não era divina nem nada, era apenas admirada como uma boa pessoa, ou era vista como um guru para aquelas pessoas. Sendo assim, havia moral também sem sequer ter uma religião que amparasse essas pessoas. Quarto fato:
Se eu seguir esse raciocínio, ou falta dele, do nosso querido e amado frustrado, observando as estatísticas de segurança e violência por todo o mundo, eu iria concluir que na verdade a religião não serve em nenhum momento como freio moral, e sim a falta dela que servia. Afinal, os países mais desenvolvidos e mais seguros do mundo têm em sua maioria na composição de suas populações pessoas que se declaram não religiosas, agnósticas ou até mesmo ateias. E então, conclua-se que quanto menos se tem uma religião em um país, mais seguro ele será. Não acredita nisso? Vamos ver algumas estatísticas. Na Noruega, em 2014, 75% das pessoas eram membros da Igreja Estatal da Noruega. Porém, apenas 20% delas declarou que a religião ocupa um espaço importante em suas vidas. A taxa de homicídio na Noruega é de 0,72 a cada 100 mil habitantes. Bem baixo, né? Na Suécia, 23% delas se declararam cristãs, 53% delas se declararam sem religião e outras 24% declararam não acreditar em Deus. Porém, 67,7% das pessoas eram membros da igreja, porém destas pessoas, apenas 4% das mesmas frequentavam a igreja e apenas 2% frequentavam semanalmente. A taxa de homicídio na Suécia é de 0,92 a cada 100 mil habitantes. Continua bem baixo, né? Agora vamos aqui a um exemplo que nós vivenciamos todos os dias, certo? No Brasil, 64% das pessoas se declaram católicas, 22% protestantes, 8% sem religião, 2% espíritas e 3% todas as outras denominações juntas, ou seja, agnóstico, umbanda, ateus, etc, etc, etc. A taxa de homicídios no Brasil é de 21,7 a cada 100 mil habitantes. Acho que temos aqui um contraste bem interessante, não? Pensando nesses fatos e nessas estatísticas, com certeza, se você tiver uma atividade cerebral maior do que a de um pote de maionese, algumas perguntas e dúvidas irão surgir. O que realmente guia a nossa moral? O que nos leva a não cometer um crime? O que nos faz seguir as regras que uma sociedade impõe? Pois bem, eu talvez tenha uma resposta para essas perguntas. Ela pode ser complexa e simples ao mesmo tempo, mas eu vou dar uma resumida. O que nos guia é a nossa empatia com o nosso semelhante. Graças a essa empatia que muitos possuem, é que há uma moral para guiar a todos. Esse envolvimento emocional de se colocar no corpo da pessoa é que faz com que tenhamos uma guia moral para seguir. Vamos a um exemplo? Eu tenho empatia pela causa homossexual. Por quê? Porque eu me coloco no lugar deles e penso: eu gostaria de viver com medo de ser agredido apenas por ser diferente da maioria? Eu gostaria de ser impedido de adotar uma criança apenas por ser homossexual, mesmo tendo todas as condições de cuidar de uma? Eu gostaria de ter o meu jeito de ser tido como uma aberração que deve ser extirpada da face da terra segundo alguns? Se para todas essas perguntas a sua resposta foi não, então você também tem empatia por esta causa. Se a resposta foi sim, acho que você tem sérios problemas. Afinal, um dia o seu jeito pode ser condenado a esse ponto e você corre o risco enquanto anda tranquilamente na rua. É óbvio que a moral é movida pela nossa empatia, mas não é só ela, há diversos fatores que também guiam a mesma. Porém, o motor, o principal, é a própria empatia, pois sem ela não iríamos ter nenhum outro motivo. Então, se você é um ser pensante que não conta até vermelho, não há como concordar com o que o digníssimo frustrado tenha falado ao músico decadente. Porque se você precisa da sensação de punição a todo instante para te impedir de seguir os seus impulsos, você está precisando de ajuda psicológica o mais urgente possível. Então, senhor frustrado e senhor músico decadente, por favor, antes de usarem suas bocas como fábricas de dejetos humanos, usem a cabeça e o cérebro pequeno que tem dentro dela e pensem, para que assim vocês não cometam gafes como essas por conta de sua ignorância. Não existem boas religiões com pessoas ruins. Existem religiões com pessoas boas. Bem, espero que tenham gostado do programa. Peço desculpas se o programa ficou longo demais, mas era algo necessário.
Fiquem livres para usar o espaço dos comentários para expressar sua opinião e nos vemos novamente semana que vem. Até mais!